do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje é o dia 81 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre a primeira e segunda epístola de Pedro. Não vamos comentar capítulo por capítulo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou deixar os vídeos maiores para quando formos comentar sobre Apocalipse. Vamos lá, vamos apenas passar aqui algumas notas introdutórias. O autor. O apóstolo Pedro é o autor das duas epístolas que levam seu nome. Pedro dava continuidade ao cumprimento à ordem que Cristo lhe dera para apacentar as ovelhas. João capítulo 1, versículo 15 até o 17. Em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13, é provável que a Babilônia a que o apóstolo se refere seja Roma. Depois vejam Apocalipse 17, versículos 5 e 18. Cidade em que Pedro esteve pouco antes de morrer a fim de ministrar às igrejas sofredoras. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12 e 15. Não há evidências históricas ou bíblicas de que, como a tradição afirma, Pedro seja o fundador da igreja romana e tenha sido bispo dela por 25 anos. Não há comprovação nem bíblica e nem histórica disso. O que existe é uma tradição antiga. Roma tinha diversas congregações quando Paulo escreveu a carta aos romanos. Leia principalmente Romanos 16, em que Paulo menciona vários grupos que se reuniam em casas. Naquela época ainda não havia expandido a ideia de templos. Os crentes se reuniam nas casas. As igrejas eram igrejas locais em residências. Paulo nunca iria a Roma para ministrar se Pedro já tivesse feito isso. Paulo tinha esse método de trabalho: não semear onde outro semeou, não plantar onde outro plantou. Ele fala muito sobre isso nas suas cartas aos Coríntios. A política de Paulo era ir a lugares em que nenhum apóstolo tinha ido. Romanos capítulo 15, versículo 20. A situação. Em outubro de 64 d.C., Nero iniciou uma perseguição terrível aos cristãos. Ela era mais severa na cidade de Roma, em que Nero queimou cristãos vivos a fim de iluminar seus jardins à noite. A tradição diz que Paulo foi liberto na primavera de 64 e viajou para a Espanha. Romanos capítulo 15, versículo 28, mostra essa intenção de Paulo de ir para a Espanha, deixando Pedro ministrando aos crentes da cidade. Paulo deve ter deixado Marcos e Silvano e empreendido a viagem à Espanha com outros companheiros, já que a menção a eles sugere que estavam em Roma com Pedro. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 12 e 13. Em julho, Nero queimou Roma e em outubro iniciou uma grave e terrível perseguição à igreja. Eu disse julho e outubro de 64, depois de Cristo. Pedro sabia que o fogo ardente, capítulo 4, versículo 12 e os seguintes, se espalharia de Roma para as províncias romanas e queria encorajar os cristãos desses lugares. Paulo não estava disponível para fazer isso. Portanto, Pedro, inspirado pelo Espírito, escreveu essas duas cartas às igrejas da Ásia Menor fundadas por Paulo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Pedro queria preparar esses crentes para as difíceis provações que estavam a caminho. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 e os seguintes, e o capítulo 5, versículo 9 e 10. Embora eles já tivessem sofrido perseguição pessoal ali. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, e o capítulo 3, versículo 13 até o 17. O estudo minucioso de 1 de Pedro e de Efésios, também escrita para os cristãos da Ásia Menor, mostra que há mais de 100 paralelos nos ensinamentos e nas palavras das duas cartas. É como se o Espírito nos dissesse que Paulo e Pedro concordavam em relação às verdades espirituais
Na verdade, Pedro menciona os escritos de Paulo quando escreveu a segunda carta dele, né, segunda de Pedro, lá no capítulo 3, versículo 15 e 16. Por exemplo, compare as duas doxologias de Efésios 1 e 13 com a de 1 de Pedro 1 e 3. Temos outros paralelos, 1 de Pedro capítulo 1 e 12, versículo 12, Efésios capítulo 3, versículos 5 e 10, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2 com Efésios capítulo 4, versículo 13 e 15, 1 de Pedro 4 e 10 com Efésios capítulo 4, versículos 7 e 11. E compare também 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11 com Efésios capítulo 3, versículos 6 e 21. O tema principal de 1 de Pedro é a graça, capítulo 5, versículo 12. Na verdade, ele usa a palavra graça em todos os capítulos. Capítulo 1, versículo 2, 10 e 13, capítulo 2, versículo 19, versículo 20, capítulo 3, versículo 7, capítulo 4, versículo 10, capítulo 5, versículos 5, 10 e 12. O objetivo de Pedro é testificar a suficiência da graça de Deus. Pedro foi preso e julgado depois de escrever a primeira carta e escreveu a segunda carta enquanto aguardava sua execução. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 21. O tema da segunda carta é a segurança que o conhecimento traz. Pedro adverte os crentes para que se acautelem, pois viu o perigo das falsas doutrinas na igreja. Capítulo 13, versículo 17. Em outras palavras, as duas cartas enfatizam os perigos que rondam a igreja. Satanás vem como leão para devorar com perseguição, 1 de Pedro, ou como serpente para enganar com falsas doutrinas, 2 de Pedro. Satanás é um mentiroso e um homicida, de acordo com João capítulo 8, versículo 44 e 45. O cristão pode confiar na graça de Deus para ajudá-lo nas provações difíceis. E o conhecimento que tem da verdade vencerá os falsos mestres que surgirão na igreja. 2 de Pedro, capítulo 2. Estas duas palavras resumem as duas cartas. 1 de Pedro, graça. 2 de Pedro, conhecimento. Pedro nos incita a crescer em graça e em conhecimento. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Bom, vamos passar aqui um breve esboço, das duas cartas. 1 de Pedro, nós temos no capítulo 1, versículo 1 e 2, saudação. No capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 10, a graça de Deus na salvação. Aqui ele fala como viver em esperança, viver em santidade e viver em harmonia. No capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 12, nós temos aqui a graça de Deus na submissão. Submissão à autoridade, submissão aos senhores, submissão em casa e submissão na igreja. E do capítulo 3, versículo 13 até o capítulo 5, versículo 11, a graça de Deus no sofrimento. Aqui a gente tem os seguintes assuntos: a necessidade de fazer com que Cristo seja o Senhor da nossa vida, ter a mesma atitude de Cristo, glorificar através das nossas atitudes, da nossa vida, o nome de Cristo, aguardar o retorno de Cristo e dependermos em tudo da graça de Cristo. E lá no finalzinho, no versículo 12 ao 14 do capítulo 5, há ali uma despedida. Um breve esboço da segunda epístola de Pedro. O capítulo 1 fala de uma explicação sobre o conhecimento de Cristo. Vai falar sobre o dom do conhecimento, o crescimento em conhecimento, os fundamentos para o crescimento. O capítulo 2 fala da necessidade de averiguarmos, termos atenção redobrada com relação aos falsos mestres. E o capítulo 3 traz aqui algumas exortações ao verdadeiro cristão. Capítulo 3, versículo 1 até o 7, falam sobre uma frase interessante que é: amados, recordem. Depois fala lá no versículo 8 ao 10, amados, não esqueçam. Versículo 11 ao 14,
Amados, se empenhem. E no versículo 15 até o 18 se resume com a expressão amados, se acautelem. Então aqui nós temos um breve resumo, né, das duas epístolas na forma de esboço. Espero que tenha ajudado também, além dos outros comentários anteriores. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.